mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. 2019, começamos enfrentando problemas éticos, morais e econômicos. Com o nosso ministério, começamos a trabalhar. Ao longo do ano, muita coisa foi aprovada. Reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica, as NRs. Chegava um fiscal na empresa de vocês, num supermercado, ele tinha 40 e poucos itens para multar o seu banheiro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2024, último dia do mês. São 8 horas da manhã. O que você acaba de ver, além da promessa de Bolsonaro de nunca ser preso, e ele não falou em nunca ser preso por ser considerado inocente, por o processo declarar, os processos a que ele responde declararem a sua inocência. Ele diz simplesmente que nunca será preso, do que se depreende, e isso incontáveis vezes, porque ele chegou a falar como ele evitaria prisão, ou seja, a bala, ele se refere a isso. Agora, o Bolsonaro já sabe que será preso e já busca alternativas de fuga. E se não conseguir evitar a prisão, já busca alternativas para ser solto, e a Polícia Federal sabe disso e suspeita de que a hora que ele for denunciado e que ficar configurada de fato a sua prisão, ele vai fugir. E se ele não tentar fugir, como eu disse, ele vai tentar um jeito de sair da prisão, e isso ele já está fazendo também. Nesta edição você vai ver tudo isso, você vai ver o raio-x do plano de fuga de Bolsonaro ou do plano de conseguir driblar a lei e sair da prisão após ser preso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, que deixe seu like nesse vídeo e compartilhe. Assim você ajuda a divulgar aquilo que as pessoas precisam saber que está acontecendo no Brasil. Hoje, este país está vendo, está ouvindo só o que diz a direita, ou melhor, a extrema-direita. O que a esquerda diz, o que quem se opõe à extrema-direita diz, não chega às pessoas com a mesma força. Cabe a cada um de nós fazer alguma coisa para que essa versão dos fatos também chegue a todo mundo. Isso depende de você. Se você puder fazer o que eu pedi, não vai lhe custar nada e você vai estar dando a sua contribuição para evitar que a direita fale sozinha. E vamos em frente. O Bolsonaro, em fevereiro deste ano, teve na imprensa um roteiro do que seria investigado contra ele. Vamos ver isso rapidamente. Tá? São 10 itens. Veja só. Ataques às urnas e ao TSE para deslegitimar o sistema. Ameaça de que não teria eleição sem voto impresso. Disse que se dependesse dele não viveríamos em um regime democrático. Ataques a ministros do STF e ameaça golpista de não cumprir decisão judicial. Incentive participação em atos democráticos. Falas dúbias citando exército e não sair das 4 linhas. Incentiva os acampamentos golpistas após a derrota para Lula na eleição. Nega a trama golpista e pede anistia e pacificação. Tudo isso subsidiou o entendimento da PF e de Alexandre de Moraes de que se Bolsonaro se sentir acuado, ele foge do país. Autoridades, inclusive, monitoram o risco de fuga de Bolsonaro do país
após falas que ele fez que denotaram o que ele pretendia. O Bolsonaro nega o plano de fuga, mas já disse que corre risco no Brasil. E ele disse isso depois de se esconder na embaixada da Hungria. A imprensa internacional repercutiu fartamente a tentativa recente de fuga de Bolsonaro, que o STF e a PGR decidiram aliviar. Na verdade, quem aliviou foi a PGR, porque não lhe interessa que Bolsonaro se vitimize dizendo que está sendo perseguido, preso, antes de o país conhecer o teor da denúncia que vai ser feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Nova vida como inquilino e aparente tentativa de fuga. A imprensa internacional noticiou a estada de Bolsonaro na Embaixada da Hungria e, considerando aí o teor dessa matéria, resumindo para você, o teor dessa matéria é de que houve uma clara tentativa de fuga. Isso depõe contra as autoridades, mas a argumentação dessas autoridades em off, né, é de que uma medida coercitiva contra Bolsonaro seria inútil porque a Polícia Federal afirma que já sabia que ele estava entrando na Embaixada da Hungria e já fez o seu monitoramento de que não haveria risco dele ficar lá. Isso é o que diz pelo menos a Polícia Federal. O novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026 é o plano B. É o plano para o caso de ele ser preso. Veja bem, ele aposta nos interesses em jogo na eleição para comando da Câmara e do Senado, que não será fácil, e ele aposta nessa eleição para obter uma anistia do Congresso Nacional. O PL, inclusive, negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado, caso ele seja preso e queiram tirá-lo da prisão, não é? Na verdade, eles querem anistiar o Bolsonaro antes de ser preso, mas isso não vai acontecer, porque a sucessão no Congresso, nas presidências da Câmara e do Senado, vai ocorrer em fevereiro do ano que vem. E segundo o cronograma da PF, que tem sido divulgado, da PF, do STF e também da Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro, em fevereiro do ano que vem, deve estar entrando na cadeia ou já preso. Mas vamos em frente. A grande aposta de Bolsonaro é com esse sujeito, o Elmar Nascimento, que é bolsonarista, depois se afastou do Bolsonaro, se aproximou um pouco do Lula, mas agora ele vê que as suas chances de chegar à presidência da Câmara diminuíram. Esse Elmar Nascimento sempre foi antipetista, ele é um deputado da Bahia, mas agora, do União Brasil da Bahia, mas agora ele se aproxima de Bolsonaro oferecendo justamente essa anistia. O deputado federal Elmar Nascimento se reuniu na semana passada em Brasília com Bolsonaro em busca de apoio na sucessão de Arthur Lira. E tanto o PL quanto o Bolsonaro já disseram o seguinte: para ter apoio deles, que tem uma bancada de 100 deputados, não é, no Congresso Nacional, vai ter que se comprometer com a anistia de Bolsonaro. E aí, minha amiga, meu amigo, o plano dos bolsonaristas, que teoricamente seria um plano para que bolsonaristas foragidos da justiça se escondam lá, mas na verdade esse plano não se resume aos bolsonaristas, está muito longe, gente, de se resumir aos bolsonaristas. Esse plano é um plano que envolve a fuga de Bolsonaro do país. Veja só, a deputada argentina Maria Celeste Ponce, partidária de Milei, promoveu nesta quinta-feira, ou seja, ontem,
o evento Censura, Liberdade de Expressão e Direitos Humanos no Brasil, que reuniu deputados federais bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro e Júlia Zanatta, não é? Ambos do PL, ela de Santa Catarina e ele de São Paulo. Antes de iniciar o evento, o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pediu que a Argentina acompanhasse os brasileiros que precisam de proteção contra a lei brasileira e estimou que haverá mais de 100 refugiados políticos nos próximos dias. Estou aqui para abordar a questão dos brasileiros que hoje moram na Argentina e não podem voltar ao Brasil. Pelo contrário, são pessoas que têm opiniões contrárias ao crime e principalmente à política e que hoje são condenadas no Brasil a passar anos na prisão. É por isso que estamos aqui no Congresso Nacional da Argentina para pedir ajuda ao governo Milei e aos deputados para que essas pessoas possam viver em liberdade na Argentina, fugindo da lei brasileira. E no Brasil estamos trabalhando para que os brasileiros que hoje são perseguidos não sofram o que estão sofrendo. Nesta quinta-feira, na entrada do Congresso argentino, ontem, bem na porta, mais de 20 pessoas fizeram fila, entre elas vários foragidos do 8 de janeiro, acompanhados pela advogada Carolina Siebra, que se apresenta como membro da Associação de Famílias e Vítimas do 8 de janeiro. Embora os foragidos não tenham podido entrar no evento oficial por não constarem da lista de convidados, eles aguardavam os deputados na entrada do Palácio Legislativo em Buenos Aires à espera de manifestações de apoio. Um dos brasileiros que fugiu para a Argentina afirmou ser o responsável por reunir o grupo que também busca refúgio no país vizinho. E foi revelado que ao menos 9 pessoas acusadas de participar da tentativa de golpe em 8 de janeiro passado fugiram do país e algumas seguiram para a Argentina. Mas esse número pode ser ainda maior. Então você veja que esse plano que estão tentando passar no Congresso da Argentina é um plano voltado basicamente para burlar a lei brasileira. E não só isso, o que eles querem, aprovando essa lei de resguardo para brasileiros que fugirem só com o RG, é para que Bolsonaro tenha um lugar para ir imediatamente através de um dos muitos possíveis caminhos de fuga na fronteira brasileira. Aí ele nem apresentar o RG precisa. Ele tem o rio que separa o Brasil do Paraguai, não é? Por isso tem a ponte da amizade. Eles vão mais para baixo no rio, pegam um barquinho, atravessam e já era. Então lá do lado de lá vai ter um carro esperando. Então esse plano de fuga do Bolsonaro está sendo monitoradíssimo, porque as autoridades têm certeza que, feita a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e seja uma denúncia que importe muitos anos de prisão, ele vai tentar fugir, né? Os deputados, aqui tem uma outra matéria do Metrópolis que diz a mesma coisa, não é? Sobre os integrantes do 8 de janeiro que fizeram tudo isso que você vê na foto, mas isso serve também para o Bolsonaro. Então esses são os caminhos que ele com certeza está tentando trilhar, caso ele veja que a sua prisão é inevitável. E isso ele já está vendo que realmente não vai ter outra alternativa. Só que a Polícia Federal está de olho nisso já faz tempo. A condenação do Trump testará a fidelidade dos Estados Unidos à democracia, no que aposta o Joe Biden, que os americanos eles têm um respeito maior pela lei do que os brasileiros. Por exemplo, essa história de, na cara de todo mundo, ir lá preparar uma tentativa de fuga do Trump, nos Estados Unidos não é bem aceito. Enquanto isso, o Joe Biden está rindo sozinho, porque com certeza uma boa parte do eleitorado dele, uma vez que ele está condenado criminalmente, não vai aceitar isso e vai mudar de lado, ou vai no mínimo desistir de apoiá-lo. Bom, também aqui
o presidente do Bradesco elogia o governo Lula. O executivo detalha o novo plano de reestruturação do banco e explica que está otimista com o crescimento econômico do país. Ou seja, isso é muito forte, porque é um dos maiores banqueiros do país, já chegou a ser o maior. Ele realmente acredita na política econômica do Lula. Nova crise na Petrobras. 5% dos acionistas querem impedir a posse da nova presidente, a Magna Chambriard, na presidência da Petrobras, porque o estatuto exige uma eleição de acionistas, a votação de acionistas, mas não em caso de renúncia. Como Jean Paul Prats renunciou, a indicação dela sem votação de acionistas é muito fácil, porque é o que diz o regramento da Petrobras. Mas os acionistas, 5% de acionistas, sabem quem são? São multibilionários, empresários do setor de petróleo, empresas de petróleo, etc. Bom, o Moraes, Alexandre de Moraes, deixa o TSE, não é? Vai assumir, já assumiu a Carmen Lúcia, mas ele deixa um legado muito forte, um legado de ter tirado um criminoso da vida pública, não é? Ele tirou um criminoso que está para ser condenado e ir para a cadeia, o Jair Bolsonaro, e também um combate duro às fake news. As eleições de 2022 tiveram um atuamento fortíssimo do Alexandre de Moraes contra as notícias falsas, e esse legado vai para a biografia dele aí. Bom, o nome cotado para ocupar a vice do candidato de Bolsonaro no Rio, o Ramagem, aquele que comprou equipamento de espionagem para espionar os adversários do Bolsonaro, na verdade a candidatura dele está empacada, mas o Bolsonaro não se conforma e agora quer indicar inclusive o vice que ele vai ter na campanha eleitoral desse ano. E o André Mendonça desce da posição de ministro do STF e viola a Constituição, dando declarações, se metendo em política, se metendo nas relações internacionais do Brasil com Israel. Isso é um absurdo e não deveria ser permitido. A Gleisi diz que é justo e natural ter um nome do Nordeste na presidência do PT a partir de 2025, e é mais do que justo, porque é o Nordeste que tem sustentado o PT e os governos do PT. Mais de 90 deputados mudaram votos sobre fake news em 2021. Eles eram pró-criminalizar mentiras e notícias falsas e por alguma razão misteriosa eles mudaram de lado e agora são contra. Que razão será essa, não? Por fim, a Assembleia Legislativa não está querendo anular as multas da Covid contra Bolsonaro por não usar máscara em São Paulo. Vamos ver o que vai dar, mas como tem políticos da própria Assembleia Legislativa multados, isso torna ilegal a ação da Alesp de permitir que o Bolsonaro não pague as multas. São multas que ele pode pagar facilmente, mas ele quer fazer essa picuinha. A Alesp não pode legislar em causa própria, ou seja, em causa dos deputados estaduais que foram multados também. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.